Nessa noite nós vamos falar sobre o fim dos tempos. Mas não talvez de uma maneira que você imagine. Deus tem uma mensagem para nós, para os últimos dias, amém? Diz assim, 2 Tessalonicenses 2: Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, as criancinhas até 10 anos, né? Desculpa aí. Quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou cartas atribuídas indevidamente à nossa autoridade, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembreis que, quando eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E por esse motivo Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Todavia vós, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio de nossas cartas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus do nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Glória a Deus. Leu o capítulo todo, pastor? Li o capítulo todo, é Bíblia, irmãos. Se eu não pregar a Bíblia, eu vou pregar o quê? Né? Irmãos, a igreja de Tessalônia, era uma igreja que foi fundada, né, pelo apóstolo Paulo, Timóteo e Silas, que estavam com ele nesse momento, no meio de uma perseguição. O apóstolo Paulo teve que sair de lá antes do tempo que ele queria, porque o povo da sinagoga começou a perseguir eles. Então essa igreja, apesar de ter nascido no meio da perseguição, ela demonstrava muita fé no Senhor. Era uma igreja que tinha muitas convicções no Senhor e estava unida, perseverando em meio às tribulações. Mas aí surgiu um outro problema no meio da igreja. Diferente, porque Satanás é assim.
quando ele não consegue parar pela perseguição, ele tenta parar pelo engano. Ele tenta, de alguma maneira, entrar no meio do povo sorrateiramente, com ensinos falsos. E foi dito a eles que o dia do Senhor já tinha chegado. Como que isso aconteceu? O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, não interessa se foi profecia, se foi palavras ou cartas atribuídas a nós. Algum filho do cão deu uma profecia dizendo, Jesus já voltou, eis que te digo. Ou então, eles disseram, olha, o apóstolo Paulo disse que Jesus já voltou. Ó, tem uma carta aqui que é dele, mentiroso. Então havia um grupo de pessoas, ou algumas pessoas, apenas, um ou dois, que estavam disseminando esse engano e essa mentira. E ele diz, não deixe que vocês fiquem amedrontados e apavorados por causa disso. Ué, Jesus voltou e eu não subi? Ei, irmãos, eu já vi tanta pegadinha assim, que Jesus volta, porque diz assim, estando dois no campo, um fica e o outro vai. Já pensou, Pedrinho? Misericórdia. Dá um estalo aqui, fuf. Irmãos, a Bíblia não fala de nenhum arrebatamento secreto. É dito que o Senhor virá sobre as nuvens, mas um grupo de pessoas, chamado dispensacionalistas, passou a acreditar que Jesus livraria a igreja da grande tribulação do fim. Porque ele viria antes, mas não na terra, mas no céu, com os seus anjos. Aí ele arrebataria a igreja, secretamente. Quando você olhar para o lado, cadê o irmão? Foi e eu fiquei. Aí surgiu um filme, um livro, um filme, e depois transformou até em novela da Record, Deixados para Trás. Quantos já ouviram falar Deixados para Trás? Oh, irmãos, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, que ele vai sim arrebatar a igreja, ele vai voltar em glória e todo olho verá. Não vai existir esse negócio da gente, será que Jesus voltou? E se existe isso nos nossos dias, já existia isso na igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo falou, rapaz, tem muita coisa para acontecer antes. Não é assim, Jesus vai voltar e ninguém vai saber. Antes disso, vai acontecer pelo menos 4 coisas. A apostasia, a manifestação do homem do pecado, o avanço do engano e a vitória de Jesus, que ele vai derrotar esse inimigo com o sopro da sua boca. Depois a gente se reúne com ele. Ele vem resolver a parada toda. Ele vem com juízo sobre a terra. Então, se Jesus voltar, irmão, você vai saber com certeza. Todo olho verá, e inclusive toda língua e todo joelho, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante dele. Os poderosos desta terra dirão aos montes, me cobre, porque eu não suporto tamanha glória e santidade. Porque Deus, ele veio agora, o Senhor vem em juízo, e eu não criei. Eu desdenhei o Senhor. Ele diz, não permitais que ninguém vos engane, de modo algum, pois antes do grande dia virá a apostasia. Nós temos uma geração que é fascinada por eventos escatológicos. A gente fica pensando, quem será o anticristo? Tem uns podcasts, tem uns irmãozinhos na internet, no TikTok, que eles ficam falando, não, o anticristo, eu já vi inclusive que o anticristo é a nação de Israel. Olha só, Israel se coloca como Deus, sendo de Deus, mas não é de Deus. Engana,
E aí os irmãos estão tudo lá, Israel, não sei o quê. Não, Israel como nação não é mais o povo de Deus. Israel é uma nacionalidade dos descendentes de Abraão, na verdade judeus, né? Da tribo de Judá. Os remanescentes ali. Mas já nas cartas de Paulo, já no Evangelho de Jesus Cristo, nós fomos unidos a esse povo. Eu já ouvi que o Elon Musk é o anticristo. Eu já ouvi que o Trump é o anticristo. Eu já ouvi que o Natanael, coisa de Israel, é o anticristo. Eu já vi que o Papa é o anticristo. Então, a Bíblia ela vai trazer, inclusive, várias referências desse homem do pecado. Ele vai estar lá em Daniel, Jesus fala sobre ele. João, nas suas cartas, fala, e também em Apocalipse é citado. E tem algumas variações das suas características. Inclusive, no livro de Daniel, tem um personagem, na época da reforma dos Macabeus, Antíoco, que ele chega, ele profana o templo, ele cumpre, inclusive, todas essas blasfêmias descritas pela profecia de Daniel. Mas existe um perigo ainda maior. A pergunta mais importante aqui não é quem será o homem do pecado. A pergunta mais importante aqui, irmãos, é que quando Cristo voltar, nós estaremos ainda firmes na fé? Porque o que é mais enfatizado sobre o retorno de Cristo não é o anticristo em si, porque esse vai se levantar e o Senhor irá destruí-lo. É que haverá uma grande apostasia, haverá um grande engano, que, se possível, enganaria os eleitos, os escolhidos. Haverá um grande abandono da verdade, um grande abandono da posição. E é justamente isso que apostasia significa. Apostatar quer dizer se afastar, se rebelar, abandonar, ser um desertor. Alguém que ocupava um cargo, que ocupava uma posição, que ocupava uma função e simplesmente a deixa. Isso é apostasia. Apostasia não é o mesmo que fraqueza. Porque nós vemos que o apóstolo Pedro peca, mas ele se arrepende, ele nega Jesus, mas ele se arrepende e ele é restaurado pelo Senhor. Nós vemos que Davi peca gravemente, mas ele confrontado, ele se dobra diante de Deus e Deus o restaura. Nós vemos que Tomé duvida, ele duvida de Cristo. Jesus tinha dito tantas vezes para ele: Tomé, eu vou ressuscitar, Tomé. Ele tinha visto Jesus ressuscitar pessoas, ressuscitar a Lázaro, ressuscitar a menina. Ele tinha presenciado milagres e o poder de Deus. Mas quando os outros dizem a ele: Tomé, nós vimos Jesus, ele conversa fiada. Você está de conversinha, ó, potoca, né? Como a gente diz aí. Se eu não tocar, se eu não ver, eu não acredito. Isso seria apostasia? Isso seria abandonar a fé? Quando ele vê o Senhor Jesus, ele diz: Senhor meu e Deus meu. A apostasia é uma decisão definitiva, é uma intenção deliberada da pessoa de não mais crer no Senhor. É o abandono deliberado e persistente da fé, da verdade e da lealdade a Cristo. Não é simplesmente de uma maneira explícita você dizer assim: eu não acredito mais em Jesus. Às vezes,
a apostasia ela começa de forma silenciosa. Antes de negar Cristo publicamente, permite que outros amores ocupem o centro do nosso coração. Que outros entendimentos, que outras mensagens preencham o nosso coração. A apostasia pública, quando as pessoas vão hoje para a internet, porque antes ia para as praças, hoje elas vão para a internet, dizer assim, não, eu não acredito mais no Evangelho como ele é pregado nas igrejas. Tem um Evangelho diferente. Eu não acredito mais em Jesus dessa maneira, como a Bíblia diz. Porque é um abandono da verdade. Antes disso, ela começa a considerar que não precisa mais estudar a Bíblia. Ela começa a considerar, antes de deixar de congregar, que ela não precisa mais dos irmãos. Antes dela achar que não opta mais pela cruz de Cristo, ela para de orar. Então a apostasia ela começa de uma forma silenciosa. Por isso o escritor de Hebreus, no capítulo 2, no verso 1, ele vai dizer, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essa palavra apeguemos é uma palavra usada para atracar os navios ao porto. Eles pegavam a corda, né? Quem já foi para o lago, quem já foi para o mar, quem já foi para os cantos, sabe como é que funciona. O navio parou ali, eles prendem a corda no porto. Por que que acontece? Se o navio não for amarrado, valendo 10 pontos. O que acontece com o navio? No dia seguinte, quando você olhar, ele está lá na baixa da égua. Está à deriva. Quando ele diz nos apeguemos às verdades, é você amarrar-se à verdade, à palavra, ao Evangelho e prender bem o nó. Porque se você não fizer isso, automaticamente, naturalmente, consequentemente, você vai se afastando da verdade. Você vai se afastando das coisas de Deus, sim ou não, irmãos? Não, em casa nós temos Netflix, nós temos as redes sociais, nós temos um monte de coisa para nos fazer esquecer do Senhor. Então a apostasia, ela nem sempre é uma coisa assim, que você acorda no dia seguinte e fala, não quero mais. Você para de vigiar, você para de orar, você para de ouvir a palavra, você para de aceitar a correção. Não tem que melhorar nada não, não tem que corrigir nada não, tá certo? Anjo do Senhor santo e irrepreensível. Você para de congregar e você para de cultivar a comunhão com Deus. Então as verdades elas vão se afastando de você. Talvez você pode pensar assim, eu jamais abandonaria o Senhor. Eu jamais abandonaria a minha fé em Cristo. Foi isso que Pedro disse antes de negar Jesus. Apesar dele ter sido restaurado e se arrepender, ele disse assim, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro, tu estava com aqueles caras ali, tu estava com Jesus, Pedro. Seu jeito de falar é igual, Pedro. Ele xinga, a Bíblia fala que ele começa a xingar. Vai te lascar, rapaz. Ele falava assim. Pedro ficou malucão. Pedro disse que Pedro não era convertido, né? Jesus falou, quando se converteres? Em 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não diga no seu coração, eu jamais vou abandonar a minha posição.
nós temos que humildemente reconhecer todos os dias que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos da palavra de Deus. Ah, mas eu já li a Bíblia 4 vezes inteira, eu poderia dizer. Já estudei a Bíblia de cabo a rabo, mas eu preciso ler a Bíblia. O Nessim perguntou para mim hoje, como é que você recebeu essa mensagem? Não, eu estava de madrugada, abri a Bíblia nesse texto e comecei a ler. E esse texto está me rendendo 2 mensagens. Deus falou comigo de 2 formas. A da semana passada e dessa semana. O Senhor fala com a gente através da palavra. Ah, eu não preciso mais orar, irmãos, é agora que a gente precisa mais orar. É agora que Satanás está se levantando com força. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual, um nível de batalha espiritual, que não é mais aqueles níveis de... Porque existem classes de demônios. São poderes que agem nas regiões celestiais. Como igreja, nós enfrentamos uma batalha agora num nível mais de potestade, como dizem alguns, especialistas no ministério de batalha espiritual. É agora que a gente precisa orar mais, porque o inimigo tem se levantado. A apostasia ela não começa apenas com alguém negando a Cristo publicamente. Ela pode começar quando alguém deixa de permanecer nele no secreto. E a apostasia, irmãos, ela cresce onde a verdade deixa de ser amada. O apóstolo Paulo ele vai dizer aqui no capítulo 2 3 vezes um alerta sobre o engano. Ele diz aqui no verso 3, não permitais que ninguém vos engane. No verso 9 ele diz, a manifestação desse ímpio ocorrerá segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas enganosas. No verso 10 ele diz, com toda a forma de engano da injustiça. É contra a verdade que a apostasia vem. Porque a apostasia, ela de certa forma te convence, te persuade. A apostasia não é simplesmente você deixar de crer e virar ateu. Não é simplesmente você sair da igreja e não querer mais voltar. A apostasia é você acreditar em uma coisa diferente da verdade. É você virar hoje e dizer assim, tudo isso aí que o pastor está pregando não serve para nada. Deus não é bem assim. Eu não preciso estar na igreja ouvindo a palavra, me arrependendo dos meus pecados, me apegando ao Senhor e buscando ao Senhor todo o tempo. Eu não preciso perseverar servindo ao Senhor e servindo aos meus irmãos. Não, tudo isso aí está na Bíblia, mas não é bem assim. Quantos já ouviram alguém falar isso? Está na Bíblia, eu sei, você está lendo para mim, mas não é bem assim. Não é assim, a vida não é assim, você não sabe o que você está falando. A apostasia te convence de outra coisa que não seja a verdade. E não só isso, ela captura o seu coração. A apostasia, o maior engano, irmãos, não é aquele que é descarado, não. É que nem a falsificação. O trem falsificado, a réplica mais parecida com o original é a que mais engana. Fala, não, isso aqui a gente vende como original. Camisetas da Copa, eu comprei as camisetas do irmão. Eu falei, isso aqui é réplica primeira linha. Ele, não, é original, vai lá na loja para você. Eu, me ajuda. Me ajuda, isso aqui é réplica primeira linha. Essa é o blusa aqui do Brasil. 200 conto? A outra lá é 400? Tá brincadeira comigo. É réplica, né? É réplica. Então tá bom. Estou comprando, que é uma camiseta. Aí, o engano ele vem para justamente parecer-se uma verdade. A apostasia ela chega às vezes com palavras bíblicas, com aparência de espiritualidade, com manifestações inclusive sobrenaturais.
Não foi isso que o apóstolo Paulo acabou de dizer? Sinais e prodígios de engano. Rapaz, em Apocalipse fala que vai fazer cair fogo do céu. Promessas atraentes, e usa às vezes até mesmo o nome de Jesus. Por isso Jesus advertiu: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e prodígios para, se possível, enganar até os eleitos. Eles vão vir com muitos sinais, irmão. A pergunta não é: isso aqui me emocionou, isso aqui funcionou. Ó, deu certo. Eu fui lá no Dr. Fritz, lá, ele me curou. Deus está com ele. São sinais, né, de engano. Se tornou popular. Olha quantos seguidores esse homem não tem. Tá, e cadê a igreja dele? Ele foi chamado para fazer orações e trazer mensagens bonitas na internet e ganhar milhões de visualizações que são pagas em dólares pelo YouTube. Não é isso, Paulo? Quanto que dá assim 1 milhão de visualização no YouTube? Uns $1.000, que é o equivalente a R$5.000. Se eu tiver 20 milhões de visualização, vezes assim, eita Jesus, glória a Deus, R$200.000. Ô Jesus, faz ter 20 milhões de visualização. Tem os profetas do YouTube. Visualização e visualização, o tanto de dinheiro que não está ganhando. Mas a questão é essa: está em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro? Com a palavra de Deus? O apóstolo João, ele fala assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai os espíritos, se eles provêm de Deus. Irmãos, tudo que você vê acontecer no reino de Deus, você tem que confirmar pelo Espírito Santo e pela palavra. Porque nós vivemos numa época de muita invenção, de muito modismo, de muito disse-me-disse. Todo mundo é especialista, todo mundo é teólogo hoje na internet. Não vou nem falar das outras coisas, porque todo mundo é especialista agora. Todo mundo é psicólogo, todo mundo é médico. É que nem questão de emagrecer. Um fala que pode isso, outro fala que não pode, nada disso. Um fala que o monjaro faz mal, o outro fala que o monjaro é uma bênção. E agora, o que nós faz? O monjaro é bênção, eu achei. Tirou minha gordura do fígado, está tirando, né? Ajuda nós. Mas cada um fala uma coisa, irmão. E na palavra de Deus, cada um fala uma coisa. Provai os espíritos. O problema não é a falta de informação. O problema é algo muito mais profundo. O apóstolo Paulo fala que eles perecem porque rejeitaram o amor à verdade que poderia salvar. Eles trocaram o amor, o apego, a afeição pela verdade, por querer realmente a verdade do Evangelho, que poderia salvá-los. Porque o Evangelho, muitas das vezes, é confrontador. Basicamente, o Evangelho é uma injeção que a gente toma, como que chamava aquela injeção? Que era benzetacil. É ruim, mas é bom. O Evangelho é que nem uma benzetacil. Mas a benzetacil de antigamente, que essas benzetacil de hoje não... aquelas que nós nem andava, a perna nem podia nem pisar no chão. Essa que era boa. O Evangelho é o seguinte, ele dói no início. Eu tomei uma benzetacil uma vez, meu filho, toma essa benzetacil, está com a garganta inflamada.
que você vai ficar bom. Eu já estava 3 dias ruim, e eu não aguentava ficar ruim. Dói, meu filho, vai doer. Minha mãe não mentia não, nem aliviava não, vai doer. Acho que ela até gostava que eu era muito desobediente, muito aprontador. Ela falava, agora você vai, né? Agora você vai ter o que você merece. Toma essa bezerra Jesus, vai ficar bom. Rapaz, tomei. Em 2 horas eu estava brincando na rua, me deu uma suadeira, eu estava sarado. Toda vez que eu ficava doente, mãe, vamos na bezetacil, que eu vou poder brincar de novo. Suei que fiquei sarado. O Evangelho é assim, irmão. O Evangelho não é simplesmente a gente possuir informação do Evangelho, conhecimento do Evangelho. É a gente permitir que a verdade do Evangelho governe a nossa vida. É muito diferente você conhecer a palavra e você amar a palavra. Você conhecer a verdade e você amar a verdade. Amar é permitir que a verdade trate aquilo que você muitas das vezes não concorda. Quem ama a verdade não recebe ela simplesmente como ela consola, porque a palavra de Deus nos consola, amém, irmãos? Mas ela também puxa a nossa orelha. Jesus vai falar assim, a luz, o apóstolo João, na verdade, diz assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O apóstolo Paulo falando de Demas, amando o mundo presente, abandonou-me. Eles amaram mais as trevas, amaram mais o engano do que amaram a verdade. O amor por Cristo foi substituído pelo amor ao mundo. O amor pela verdade é substituído pelo amor à aprovação. Não, eu não quero renúncia, eu quero ser aceito aonde eu chegar e não ser tido como aquele chato, aquele santarrão, aquele que não se mistura, aquele que não abre mão de alguns princípios pela boa convivência. É abrir mão da santidade pelo amor ao prazer, abrir mão do reino pelo amor ao conforto, abrir mão da cruz pelo amor a uma vida sem renúncia. 2 Timóteo 4, do versículo 3 ao 4, diz assim, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Irmãos, é muito mais fácil a gente inventar uma teologia que atenda às nossas próprias vontades do que se sujeitar à verdade do Evangelho. Esse é o cenário da apostasia dos últimos dias. É o alerta que o apóstolo Paulo vem trazendo aos Tessalonicenses. Então ele diz o seguinte, que a apostasia também é algo que nos torna distantes daquilo que é verdadeiro. Jesus, em Mateus 24, 12 e 13, ele diz, por causa da multiplicação da verdade, o amor da maioria vai se esfriar. Porém, o que perseverar até o fim será salvo. É um esfriamento, é um distanciamento lento daquilo que o Senhor tem, para que nós nos apeguemos a Ele. É como a igreja de Éfeso, em Apocalipse, tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. O amor a Cristo esfriou. Muitas vezes o amor à verdade, o perseguir de fato a verdade do Senhor, isso muitas das vezes se torna uma coisa de ego. Não, eu acredito nas Escrituras assim, então eu vou perseguir a informação na Escritura que
corrobore com o meu pensamento teológico. Não. A gente tem que se permitir deixar as Escrituras falar conosco. Eu tenho muito cuidado quando vou pregar, para não tirar do texto algo que não está sendo dito pelo texto bíblico. Porque tem alguns pregadores que muitas das vezes usam o texto não para pregar, para expor, mas para justificar uma outra ideia que ele está tendo. Fala, não, eu quero falar com a igreja para serem bondosos uns com os outros. E vou pegar o texto, né? Aqui que nós temos que amar e ser bom o tempo todo, e aí, né? E inventa uma coisa lá da cabeça dele. Seja bom com um pastor. A Bíblia não está falando nada de pastor, está falando dos irmãos. E ele prega sobre ser bom com o pastor. Nós temos que ter o cuidado de não trazer aquilo que está no nosso próprio coração, mas amar a verdade e persegui-lo. O esfriamento não é que já morreu, tem algum calorzinho ali. A coisa estava quente, significava que estava viva, que estava firme, que estava intenso, mas de repente foi se esfriando. Ainda há esperança quando está frio. Só não tem esperança quando acaba de vez. Então ele diz, lembra-te de onde vocês caíram. Os sinais é o seguinte, quando a oração ela fica rara e mecânica. Não existe mais aquela oração sincera e constante. A palavra deixa de nos confrontar. Entra por aqui, sai por aqui. É como a semente que cai à beira do caminho, que vem a ave do céu e rouba. A terra nem viu a semente. É quando você ouve a palavra e diz o Senhor Jesus e logo se esquece. Ouviu e já saiu. A comunhão passa a ser dispensável. Servir a Deus se torna um peso e não mais um prazer e uma alegria. Tudo isso são sinais de esfriamento. Tudo isso são sinais de distanciamento do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele nos chama a perseverarmos. No verso 15 ele vai dizer, portanto, irmãos, permaneceis firmes e conservai os ensinamentos que foram transmitidos. Os ensinamentos de Jesus sobre os últimos tempos. Ele traz dois grandes alertas. Ele diz, observem os sinais e vigiem. Observe os acontecimentos e vigiem. Porque nos últimos tempos vocês serão perseguidos mais ainda. Nos últimos tempos, a iniquidade vai se multiplicar. Nos últimos tempos, o mal vai se manifestar. Nos últimos tempos, as pessoas vão abandonar a fé em Jesus e a verdade, a apostasia. Mas vocês vigiem e perseverem. Nós temos que estar com um olho no peixe e outro no gato. Nesse caso, nós temos que estar com o olho no que está acontecendo no mundo e no nosso coração. Para que o nosso coração não seja tomado por essas coisas. Muitas das vezes a apostasia, ela não vem confrontando, dizendo, deixe de crer em Jesus. Deixe de buscá-lo na palavra. Muitas das vezes ela diz, não, olha aqui, essa distração. Olha essa série aqui. Não lê a Bíblia não. Maratona ela. E enche, vai ocupando o espaço daquilo que deveria ser ocupado pelo Senhor. Quanto mais se aproxima aquele dia, irmãos,
nós temos que permanecer cada vez mais firmes na vontade de Deus. A perseverança. O escritor de Hebreus diz assim: não deixem de congregar, como é o costume de alguns, ainda mais que vedes que se aproxima aquele dia. Porque é na comunhão que nós exortamos uns aos outros. É na comunhão que nós encorajamos uns aos outros. É na comunhão que nós nos apegamos ao Evangelho da verdade. Um ensino e engano de Satanás muito grande dos nossos tempos é que a pessoa não precisa congregar em uma igreja para buscar a Deus. Está onde isso na Bíblia? Mostra para mim, que eu queria ver. Alguém que não está em comunhão com o corpo de Cristo servir a Deus. Me mostra. Alguém que não pertence ao povo de Deus e serve a Deus. E está vivendo a salvação do Senhor. Não tem. Satanás convenceu pessoas de que elas são, de alguma forma, agraciadas por Deus de forma individual, pessoal e privada. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E então, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o maligno não nos toca. Se andarmos na verdade, temos comunhão com o corpo. Jesus nos chama como corpo de Cristo, como povo de Deus. Então, é uma luta para nós perseverarmos. É uma luta para nós nos apegarmos uns aos outros, para nós estarmos firmes, multiplicando os talentos que o Senhor nos deu, cultivando, pondo em prática a santificação. Pega os textos da Bíblia sobre santificação. Ela vai falar sobre amar o seu próximo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, como é que eu busco a santificação? Primeiro, a paz com meus irmãos. Não tem como ser santo se você não amar seu irmão. A santidade, se você for para um mosteiro, se isolar da sociedade, não ter contato com ninguém, isso não é santificação. Isso não é transformação de Deus na sua vida, no caráter de Cristo em você. O santo veio para um mundo perdido e ele trouxe a sua justiça, fez fazer brilhar a sua justiça sobre os homens. Ele diz agora: faça isso, ame como eu vos amei. Nisso vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Satanás vai fazer de tudo para nos afastar. Satanás vai fazer de tudo para nos isolar. Satanás vai fazer de tudo para nos enganar, para fazermos perder o nosso foco, o nosso alvo, que é Jesus. É isso que ele quer. É isso que o anticristo, o espírito do anticristo age. Já é dito que muitos anticristos estão no meio de vós, né? Já estão agindo. O apóstolo João fala sobre isso. E Jesus diz: vigie. Vigie. Apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele diz: quanto a vós, irmãos, jamais vos canseis de fazer o bem. Persevera naquilo que vocês foram chamados. Nós temos que aguardar a vinda de Cristo, sabe como? Cuidando da nossa família, trabalhando com responsabilidade,
pregando o Evangelho, fazendo discípulos, servindo o corpo de Cristo, socorrendo os necessitados, buscando a santificação, continuando fazendo o bem, perseverando naquilo que foi chamado. A igreja não precisa de um novo evangelho. A igreja não precisa de um evangelho adaptado. A igreja não precisa de uma estratégia para alcançar os perdidos. A verdade só precisa ser guardada. A igreja precisa perseverar no evangelho que as alcançou, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, Jesus, repetindo o texto dele, ele diz em Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Qual que é a luta, irmãos, que nós temos nos nossos dias? É contra o engano e a apostasia. Se preocupa com o anticristo não, que nós vamos saber na hora que ele surgir, ou talvez não, vai que ele já está aí e nós nem sabemos. Não se preocupa com a ação dele, com os milagres que ele vai fazer, com a perseguição que ele terá contra o povo de Deus. Se preocupe em guardar sua posição, em ser chamado vencedor no Senhor, em permanecer firme, em amarrar o seu barquinho no cais que é Jesus e dar um nó bem apertado para que as correntes, as tribulações, os enganos, as distrações, os prazeres desse mundo não te levem